uma palestra muito interessante. Estamos falando sobre o grande profeta individual chamado Jeremias. E o tema versa sobre a maldição que Jeremias fez em relação ao templo e edifício de Jerusalém e ao culto. Ele profetizou e realmente se concretizou. O templo de Jerusalém foi destruído por Nabucodonosor, do Império Babilônico, caldeu. A questão do templo é muito importante. Todo tipo de teólogo, sacerdote, todo tipo, ele procura sempre construir templo e levar as pobres das ovelhas para dentro desses antros. Fica mais fácil para eles adestrar elas, transformá-las em ovelha robô, para, por fim, subtrair valores delas, depois que elas estão dominadas. Então, é um alerta para essas ovelhas robô que eu trago, né? Cuidado com esses tipos de sacerdotes. Não basta seguir um ideólogo qualquer, seja teólogo, ideólogo qualquer, seja teólogo, seja sacerdote, esses novos profetas, falsos profetas atuais, profetas otimistas, né? Tudo para ele, você consegue enriquecer nesse mundo caminhando para um caos. É até hilariante uma coisa dessa, né? Clero cientificista, né? Clero filosófico, espiritualistas, tem picareta de tudo quanto é, das pirâmides, dos números, tem de tudo quanto é jeito. Todos eles procuram submeter uma pessoa, transformá-la em sua ovelha e dela subtrair dinheiro. Então tem que tomar cuidado com eles, porque tais tipos de ideólogos, na realidade, podem ser um falso profeta. Pode ser um falso profeta. Pode ser, em outros termos, um falso sacerdote falando em nome de Jesus, ou seja, falando falsamente em nome de Jesus e do Pai de Jesus, Deus Pai, que é o mesmo Deus chamado, no caso, Jeremias e os antigos profetas individuais desse Moisés, chamavam de Yahvé, o Deus do amor, do direito e da justiça. É o mesmo Deus que Jesus chama de Pai. Então, é preciso observar e constatar se tais ideólogos e as respectivas doutrinas, isso eu estou falando para as ovelhas robô, ou para as pessoas que estão ainda em dúvida de se vai se submeter a esses picaretas da fé, né? Ou não. Então, você tem que verificar se eles e as doutrinas que eles ensinam, né? A doutrina, cada qual com a sua doutrina diferente uma da outra, religiosa. Eu estou me referindo, no caso, às doutrinas pseudo-cristãs, mas isso se aplica a budista, muçulmana, toda essa porcaria. A estrutura é o mesmo. Está lá uma pessoa por trás, que é o ideólogo, né? É o sacerdote, o cientificista, se for o caso, ou um filósofo. Então, tem que ver se essas doutrinas e esses picaretas, eles podem propiciar a transformação pessoal, a transformação individual exigida por Deus. E segundo o sentido original da doutrina de Jesus, que é bem clara, está lá nos evangelhos, quer dizer, Mateus, João,
né? Está lá no Evangelho também de Tomé. Então tem que tomar cuidado, porque tem, por exemplo, as malditas epístolas de Paulo e de outros de seus seguidores são coisas diabólicas, né? Isso aí é preciso estudar muito elas, né? E eu até apresento algumas palestras falando sobre esse tema, desmascarando o Paulo de Tarso, que realmente foi o anticristo, né? Até hoje essa maldita doutrina está aí através de todas essas religiões pseudo-cristãs, a católica, as protestantes, as evangélicas, as ortodoxas, a anglicana e diversas outras desse gênero. Diversas outras, né? Então, tem que ver se eles propiciam uma transformação exigida por Deus, segundo o sentido original da doutrina de Jesus. Isto é, transformação, ou seja, transformar a conduta do indivíduo, a conduta da pessoa, conduta individual. Normalmente, a gente vê hipócrita e ávida por dinheiro, mas transformá-la para o modo de conduta libertária, fraternal, radicalmente pacifista, solidária, amorosa, né? Honesta. Nós estamos vivendo no país da corrupção, onde se combate a corrupção para sustentar uma outra corrupção pior, que foi os empréstimos feitos por banqueiros corruptores para políticos corruptos, né? Então combate essa corrupção, mas não se mexe nessa, que é justamente para garantir o pagamento dessa dívida odiosa e ilegítima. Então é um país amaldiçoado, por Deus, mas por que Deus? É Mamão, Deus dos protestantes, dos evangélicos, né? E também por Belzebu, que também é Deus desses tipos de sacerdotes, mas Belzebu também é Deus dos católicos, é Deus dos sacerdotes católicos, né? Dos teólogos e sacerdotes, tanto católicos como dessas religiões todas. Então, Belzebu e Mamon. Mamon é Deus do dinheiro, né? E da riqueza. E Belzebu é característico do Deus das moscas. É o tipo de conduta desses tipos de sacerdotes elitistas, ou seja, eles vivem das feridas dos outros, assim como a mosca vive das feridas dos animais, de pessoas mesmo, né? Então esse simbolismo, né? Belzebu, uma coisa antiga. Então nós estamos numa nação amaldiçoada por esses deuses, né? Então nós precisamos agora procurar o Deus Pai de Jesus, né? Yahvé, Deus do direito, do amor e da justiça. É o mesmo Deus de Jesus, Yahvé, né? Jesus nem usava muito esse nome, porque na época dele, os sacerdotes fariseus e saduceus havia denegrido esse nome de tal forma, né, que Jesus se negou a usá-lo, né? Yahvé. Então, se quiser Yahvé, lembre-se, é Deus do amor, do direito e da justiça, Deus Pai que Jesus chama, né? Deus do amor, do direito e da justiça. O templo de Jerusalém naquela época era um banco central, funcionava como um banco central, né? Mas ele estava dissimulado como se fosse templo dedicado a Yahvé. É o que os sacerdotes falavam, os sacerdotes, tanto fariseus quanto saduceus, a porcaria é a mesma. Assim como católico, protestante, evangélico, a porcaria é a mesma. Os sacerdotes prendem as ovelhas ali e tomam dinheiro delas, enganando elas. Então essas ovelhas têm que tomar cuidado, tem que verificar se realmente essas doutrinas e esses que se dizem que estão falando em nome de Deus e de Deus Pai, de Jesus e de Jesus, se ele oferece essa transformação pessoal,
né? Para uma conduta fraterna, honesta, né? Desapegada daquela ideia obsessiva de enriquecer, né? Isso é muito importante, pois esse modo de conduta consiste, na realidade, no único e exclusivo templo de Deus, né? O modo de conduta honesto, desapegado dessa mania de riqueza, de possessão, né? Então, essa é a verdadeira, a conduta desse jeito é o verdadeiro templo de Deus, o único, não existe. Templo de vício é concebido por Jesus, o Filho de Deus, não é qualquer um, como covil de ladrões, como era concebido também por Zacarias, como era concebido também por Jeremias e outros dos grandes profetas individuais, né? Era considerado isso um covil de ladrões, o templo edifício, ou o templo o templo do sacerdote, onde tem teólogo sacerdote, né? E tem uma casa de ladrão, um covil de ladrões, né? Bom, então essa alerta é importante. O único templo de Deus é a conduta do indivíduo, e mesmo assim, se ela for voltada para a justiça, fraternidade, para o amor, para a solidariedade humana, não há nada igual a isso, né? Aí sim Deus está habitando aí no indivíduo. Não naqueles templos, edifícios administrados por... Quem são os ladrões desse covil de ladrões, desse templo? São teólogos e sacerdotes, obviamente, né? É a eles que Jesus chamava de covil de ladrões. É a eles que Jeremias chamava se referia ao covil de ladrões, né? Os ladrões eram os sacerdotes daquela época, assim como os ladrões são os teólogos sacerdotes falsos cristãos da atualidade. Estão todos eles enriquecidos, explorando as ovelhas, né, nesse país amaldiçoado pelo Deus deles, que é Mamon, cada vez mais rico, é o Deus do dinheiro, né? Então, temos que nos voltar agora, como uma forma de resistência, para o Deus Pai de Jesus, que é o Deus do amor, do direito e da justiça. Salomão, com seus teólogos e sacerdotes, construíram, porém, o maldito templo edifício de Jerusalém. Foi iniciado por Davi. Davi acumulou algum material, mas não conseguiu dar continuidade. Esse maldito templo de Jerusalém, que funcionava também sobretudo, como banco central, né? A finalidade era a centralização do culto, para poder canalizar o dinheiro do reino de Israel, aí criado por Davi, um reino que englobava então tanto o reino do norte como Judá, não havia divisão ainda, né? Então a finalidade essa, e funcionava também como reforço como banco central do governo judeu. Então, desde a época de Salomão, esse maldito templo, edifício, foi utilizado pelos nojentos e gananciosos antigos escribas. Quando falo em escriba, lá no Velho Testamento, ou como no Novo, está se referindo, na realidade, aos teólogos. Aos teólogos, aqueles que enchem a boca e de uma forma presunçosa, como se eles soubessem alguma coisa a respeito de Deus. Eles sempre inventam doutrinas falsas para explorar as ovelhas. Então, teólogos, aqueles nojentos, gananciosos, sacerdotes e teólogos hebreus, sempre aliados às elites políticas e econômicas. Lá no início estava aliado com Davi, com a criação do templo, com Salomão, estava agarrado lá no saco de Salomão, né? E o restante os juízes corruptos da época, todo aquele pessoal
do corpo burocrático do Estado judeu daquela época. Então, os quais induziam e conduziam suas vítimas, né, sobretudo aí no caso os teólogos sacerdotes, para esse covil de ladrões, conforme o profeta Jeremias e Jesus chamavam esse modelo exemplar de templo edifício, Jerusalém, mas isso se aplica a qualquer tipo de templo, né? Ali o Filho de Deus veio aqui, ele usou o templo de Jerusalém como o protótipo, ou melhor, como um modelo, né? Esse tipo de templo é coisa de Satanás. Então Jesus chamavam, e Jeremias, esse modelo exemplar de templo edifício, né? Com covil de ladrões, onde os antigos teólogos sacerdotes hebreus, nojentos e gananciosos, realizavam cultos diabólicos e submetiam ideologicamente as pessoas e as transformavam em ovelhas robôs, cujo objetivo final, depois que transformaram as pessoas em ovelhas robôs, era subtrair dela valores. Era dízimo, dádivas, alguma coisa. Tinha que tirar dela para a manutenção dessa podridão sacerdotal. Nós podemos chamar também essa gente são bandidos, né? Realmente são bandidos. Só que no país da corrupção, para distrair o povo, né, a casta portuca-descendente e seus aliados eugenistas, que administram esse país, que tem o poder, né, a casta compõe aí as Forças Armadas e o Judiciário. Então, para amainar o povo, manter o povo alienado, eles deixam essas religiões funcionarem. Na realidade, seria estelionato, mas não no país da corrupção. Então, a genuína Igreja de Jesus deve ser constituída sem templo e livre de todo tipo de ideólogo elitista, autoritário e ganancioso e nojento, ao exemplo dos antigos sacerdotes hebreus. E ao exemplo também dos antigos sacerdotes e teólogos da época de Jesus, que eram os fariseus e saduceus, que hoje encontra-se o paralelo, né? Os fariseus têm hoje os evangélicos e os protestantes. E os saduceus têm uma analogia com os católicos. Quer dizer, ou seja, ao exemplo dos que dirigem as religiões evangélicas, católicas, protestantes, ortodoxas, anglicanas e outras desse gênero. A genuína Igreja de Jesus é constituída de grupos igualitários, articulados entre si em rede descentralizada, contrária, portanto, a todo e qualquer tipo de instituição social hierarquizada, dirigida de modo autoritário e ambicioso, né? Nesse sentido, João afirmou, ao descrever o modelo ideal de sociedade, que Deus e Jesus, o Cordeiro de Deus, lhe mostrara, isso lá no Apocalipse, e que vai se concretizar na volta de Jesus. Então diz lá no Apocalipse, é bem verdade que ele vai se realizar agora na volta de Jesus, durante o processo de luta, fazer claro, né? E essa segunda volta, e na terceira volta ela vai ser definitivamente concretizada. Então diz aí, lá no Apocalipse, não vi nela, né, a cidade ideal, né, prevista por Jesus. Então diz João, não vi nela, porém,
templo algum, porque o Senhor Deus dominador é o seu templo, assim como o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua para a iluminar, porque a glória de Deus a ilumina. E a sua luz é o Cordeiro de Deus, Jesus. Então, ele diz lá claramente, está lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 22, 23. Logo no início do versículo 22, desse capítulo 21, João diz, não vi nela, na cidade, o protótipo, né? O modelo ideal de sociedade que Jesus vem lutando para concretizar. Ele diz, não vi nela, porém, templo algum, porque o Senhor Deus é o seu templo, assim como o Cordeiro. Né? Então, o genuíno modelo de igreja de Jesus é de diametral oposição a todo tipo de liderança sacerdotal elitista e autoritária, ao exemplo dos padres, dos sacerdotes católicos, bispos, pastores e demais picaretas com essas denominações que eles usam, né? Desse gênero. E das religiões evangélicas, católicas, protestantes, ortodoxas, anglicana, etc., os quais visam prioritariamente enriquecer a si e ou a instituição em que participa. Né? E você vê aí, no caso da católica, o enriquecimento é da instituição, e através dela eles se tornam em assalariados, né? Mas bem assalariados. Né? Para realizar tais tipos de enriquecimento, o sacerdote submete ideologicamente a ovelha, para transformá-la em ovelha robô. Né? Ela é uma vítima. Né? Os seguidores dessas religiões, na realidade, são vítimas. São pessoas de senso comum, pessoas muitas vezes sofredoras, né? Com um problema na vida. Então vai lá o sacerdote, adepto de Beelzebul, e vai lá soprar a ferida dela, prometer um lenitivo e tomar dinheiro dela. E assim a explora economicamente. Esse modo sujo de teólogo e de sacerdote agir contra as vitimadas ovelhas é muito antigo, conforme o profeta Jeremias, o grande profeta individual chamado Jeremias, demonstrou em cerca de 586 a.C., portanto, quase 600 anos antes de Cristo, ou quase 2.600 anos atrás, né? Jeremias demonstrou. Yahvé, o Deus do amor, do direito e da justiça, e um de seus porta-vozes autorizados, o grande profeta individual chamado Jeremias, estavam indignados com toda a imundície própria dos escribas. Sabemos quando está escrito, os escribas são teólogos, né, como daquela época, é a mesma porcaria de hoje. E sacerdotes, né, e sobremodo contra o templo edifício. Ele estava indignado não só com o clero, como também com o templo edifício desse clero. Né? Então, que era o templo de Jerusalém. Então, Jeremias transmitiu em nome do Deus Yahvé, que é o Deus do amor, do direito e da justiça, que é o mesmo Deus que Jesus chama de Pai. Então ele transmitiu oráculo contra tais sacerdotes e contra seu templo edifício. Né? Transmitiu esse oráculo numa crítica contundente. Note que Yahvé é Deus do amor, do direito e da justiça. É o mesmo Deus que Jesus chama de Pai. Né? É bom reiterar isso, porque isso passa de passagem, né, na cabeça dos picaretas da fé.
Então vamos ver o referido oráculo de Yahvé, transmitido por Jeremias, o grande profeta individual chamado Jeremias. Diz lá: este templo, o templo de Jerusalém, onde o meu nome é invocado, será porventura um covil de ladrões? A vossos olhos, ou seja, aos olhos do clero, né, os padres e pastores daquela época, né, que eram os teólogos sacerdotes hebreus. Né. Continuando. Mas eis que eu também vi o oráculo de Yahvé. Então, esse trecho, sim, ele está falando, se dirigindo à podridão sacerdotal, vagabundagem sacerdotal daquela época, e falando, esse tempo, onde meu nome é invocado, será porventura um covil de ladrões aos vossos olhos, ou seja, aos olhos dos sacerdotes, dos padres e pastores daquela época? E ele mesmo afirma, ele responde, mas eis que eu também vejo assim, oráculo de Yahvé. E depois, em Siló, era uma antiga cidade, a Palestina, onde eu outrora fiz habitar o meu nome, no tabernáculo, estava estacionado lá, naquela época, nessa cidade. E vede o que eu lhe fiz por causa da maldade do meu povo, Israel. Isso está lá em Jeremias 7, 11, 12. Pode procurar lá no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, capítulo 7, 11, 12. Nos termos que acabei de citar, Jeremias perguntou aos teólogos e sacerdotes corruptos e ambiciosos, e também aos falsos profetas, se estes olhavam, isto é, consideravam e administravam o templo edifício de Jerusalém, que o cruel e ambicioso rei Salomão e seus sacerdotes corruptos e também ambiciosos outrora construíram, para dissimular o funcionamento e funcionar como banco central dos judeus, já naquela época. Porém, Jeremias perguntou se tais teólogos elitistas, corruptos e ambiciosos olhavam, no sentido de que eles consideravam, administravam e faziam desse templo edifício um covil de ladrões ou caverna de bandidos. Na Bíblia de Jerusalém consta caverna de bandidos. Na Bíblia Ave Maria consta caverna de bandidos. Na de Jerusalém consta covil de ladrões. É a mesma coisa, o sentido é o mesmo. O próprio Jeremias respondeu, confirmando que também considerava. Jeremias respondeu na condição de um porta-voz transmitindo o oráculo do Senhor Deus. Ele respondeu, assim como o Senhor Deus, confirmando que também considerava que o templo edifício de Jerusalém, construído por Salomão, administrado por teólogos, sacerdotes corruptos e ambiciosos, e também por falsos profetas culticos, que assessoravam eles e o rei, na realidade consistia num covil de ladrões. Jeremias, assim como Yahvé, considerava, também acho, é isso mesmo. Nesse sentido, ele diz, mas eis que eu também vi, de Jeremias, transmitido oráculo de Yahvé. Desse modo, o grande profeta Jeremias deixou claro que tais ladrões eram os próprios teólogos, sacerdotes e falsos profetas
que administravam e conduziam os cultos macabros praticados no templo edifício de Jerusalém, construído por Salomão. Jesus se referiu aos templos edifícios como sinagoga de Satanás no Apocalipse, ao se referir às malditas sinagogas situadas nas cidades de Esmirna e em Filadélfia. Isso consta lá em Apocalipse 9. Perdão, é Apocalipse 2, 9. Falando em Esmirna, e no Apocalipse 3, 9, ou seja, capítulo 3, 9, se refere à cidade de Filadélfia, né? Onde existiam essa maldita sinagoga em várias outras regiões, porque o povo judeu sofreu alguns reverses, né? Então ele ia para o exterior, ali naquele entorno do Mediterrâneo, Egito, a própria Babilônia, né? Então, para onde eles iam, né? Isso não na época de Jeremias, isso mais à frente, né? Então, e para onde eles iam, quando começou a funcionar os fariseus, então para onde ia o povo, ele ia atrás, sempre agarrado ali nas pobres das ovelhas, para sempre subtrair dinheiro delas e dominá-las ideologicamente, né? Então, essas sinagogas de Satanás são templos edifícios, né? Templo-edifícios. São templos edifícios mais simples, mas são, né? As grandes catedrais, a exemplo do Templo de Jerusalém, né? Era uma enorme, mas existiam naquela época, né? Nessa época que eu falei agora, né? Depois dos Macabeus, quando começa a se desenvolver ali a religião dos fariseus. Então, não só no interior da Judéia, e fora da Judéia, você encontrava várias sinagogas de Satanás, ou seja, vários outros templos, edifícios, né? Não só lá em Esmirna e em Filadélfia. Jesus, inclusive, previu aos seus fiéis seguidores contra tais sinagogas de Satanás, situadas em qualquer lugar para onde o genuíno cristianismo igualitário, libertário, o cristianismo genuíno, que era dessa natureza, igualitário, libertário, fraternal, radicalmente pacifista. Então, para onde ele avançasse, onde tivesse uma comunidade de judeus lá, certamente os fariseus estavam lá com a sua maldita sinagoga, com o seu maldito templo edifício. Pois seus fiéis e seguidores, genuínos seguidores, seriam perseguidos. Jesus previu isso, né? Seus fiéis e genuínos seguidores seriam perseguidos e agredidos pelos recalcitrantes religiosos desses antros, dessas sinagogas de Satanás. Obviamente, induzidos pelos teólogos e sacerdotes pseudo-cristãos, né? Aí, no caso, fariseus, né? Mais fariseus, porque Jesus estava prevendo isso, aconteceu ainda lá em Jerusalém, mas depois de 70, com a destruição, né? A população procurou outras religiões no entorno da Judéia, né? Fugindo, e os sacerdotes fariseus iam junto, né? Já existiam sinagogas de Satanás por ali, né? Então, eles foram juntos, onde que a população se estabelecia, e esses picaretas
estavam, já tinham outros, mas daí foram mais. Isso se aplica, né? Essa situação que Jesus previa, a perseguição, isso se aplica, vai se aplicar, né? Já se aplica ao dia de hoje, conforme nós temos visto aí, né? Atuar membros das sinagogas de Satanás, evangélica, protestante e outra desse gênero, né? Atuando nesse sentido. Lá entre os muçulmanos temos visto também, né? Eles já perseguindo outros de outras religiões, notadamente outros de religiões de origem cristã. Então vamos ao texto em tela. Jesus alertando, então estou observando essa passagem, porque a vinda do Cristo está iminente, né? Então, esse movimento genuinamente cristão vai se deparar logo com sobretudo, com evangélicos e protestantes, que são semelhantes aos fariseus da época de Jesus, né? São fanáticos, né? Fundamentalistas, né? Então, e também com o clero católico, né? Com a igreja católica. Aí o clero, e obviamente, com as ovelhas, tanto dos sacerdotes católicos como sacerdotes fariseus. Fariseus, no caso, de pronto é o pior. De pronto, hein? Em outra oportunidade vou mostrar que o último a ser dominado realmente são os sacerdotes, a podridão católica. Porque esse é o mais sutil, é o mais perigoso, né? Nesse contexto da vinda de Jesus. Então diz lá Jesus, guardai-vos, então estou alertando, porque nessa vinda dele, nessa próxima vinda dele, nós, fiéis seguidores de Jesus, vamos nos deparar com toda essa podridão e com a violência que elas já estão fazendo. Que essa podridão já vem fazendo, mas vai ser pior, né? Enfim, aquela monte de rede enorme de templo de evangélico, de protestante, católico também, um monte de capela. Então, isso tudo tem gente ali, né? Dominada pelos sacerdotes. Lembrem-se de que, na época de Jesus, consta lá no texto, né? Parte da população acompanhava os sacerdotes e gritava, crucificai, crucificai. Pilatos ofereceu lá um outro bandido, Barrabás, mas eles, não, eu quero Jesus morto, né? E claro, quem fazia o coro é a infeliz da ovelha roubou. É a infeliz da ovelha roubou. O sacerdote grita, a ovelha roubou, ela só reproduz, né? Então, por um lado, essa ovelha robô tem que tomar cuidado para ela não cair na mesma situação daquelas ovelhas que fizeram isso na época de Jesus. Elas foram para o além carregando com elas essa maldição de ter pedido a morte do Filho de Deus, do Cordeiro de Deus, né? E na volta de Jesus pode acontecer coisa semelhante. Então essas ovelhas estão dominadas por esses teólogos e sacerdotes evangélicos, protestantes, católicos, muçulmanos, ortodoxos, anglicanos, toda essa podridão, tomem cuidado. Por outro lado, nós, fiéis seguidores de Jesus, temos que tomar cuidado também, né? Porque onde se nos depararmos com essas sinagogas, eles vão tentar de agredir, perseguir até matar. Então Jesus prossegue lá, cuidai-vos dos homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas de Satanás.
e por causa de mim, Jesus, sereis conduzidos à presença de governadores e de reis para dar testemunho perante eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento, pois será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que falareis, mas o Espírito do vosso Pai é que falará em vós. Isso consta lá em Mateus capítulo 10, versículo 17 e 20. Pode confirmar. Jesus já previa isso lá para aquele contexto, e isso se aplica nesse contexto atual, né, que estamos diante da iminência da volta de Jesus. Jeremias deixou claro ainda que o antro cavernoso, onde se praticavam os furtos e se escondiam os ladrões, disfarçados de teólogos, de profetas e de sacerdotes de Yahvé, né, que eram os antigos escribas e sacerdotes hebreus. Então, consistia precisamente no templo edifício, que, nesse caso exemplar, era aquele situado em Jerusalém, na época de Jeremias. Note que essa crítica feita por Jeremias contra os sacerdotes ladrões e seu templo, esse antro, se aplica aos templo-edifícios contemporâneos, né? Ao exemplo dos templos e edifícios católicos, evangélicos, protestantes, ortodoxos, maometanos, muçulmanos, né? Anglicano e outros, né? Tem vários tipos de religiões, resquícios daquelas religiões antigas, né? E outras desse gênero, que Jesus chamava também de sinagogas de Satanás, né? Esses antros. Havia aquelas catedrais enormes, o Templo de Jerusalém era uma, mas havia aquelas sinagogas dos fariseus, né? Então, o grande profeta individual, Jeremias, amaldiçoou o templo edifício de Jerusalém e disse também que o Senhor faria com o templo edifício situado em Jerusalém o mesmo que fizera anteriormente com um santuário, onde estava lá o tabernáculo, ainda na forma de cabana, né? Erguido, portanto, antes de Salomão construir o maldito templo de Salomão. Erguido no lugar chamado Siló, lá na Palestina, uma cidade antiga, não existe mais, onde no tempo de Josué, tem lá o livro de Josué, as pessoas quiserem consulta, que se supõe ter sido indicado por Moisés como sucessor de Moisés, né? A tenda da reunião, né, que ele chamava, o tabernáculo, a tenda da reunião, onde Moisés e o pessoal se reunia durante o caminho do deserto. Isto é, o santuário móvel dos judeus fora levado para Siló, depois que eles invadiram a Palestina. E nele se encontrava a Arca da Aliança. Após Josué, e tendo chegado a época dos juízes, os sacerdotes incrementaram a corrupção do povo. Os sacerdotes corruptos desviavam o povo, né? E ambos se exacerbaram no afastamento das leis deixadas por Moisés, as leis de Yahvé. Leis voltadas para o amor, para o direito e para a justiça. O sacerdote chamado Eli
chefiava, então, nessa época do juízo, o santuário móvel, né? O tabernáculo. E seus filhos assistiam na tarefa atinente ao santuário, nas tarefas todas. Eles sequer dissimulavam seus únicos e exclusivos interesses, ou seja, subtrair de modo até vergonhoso, segundo consta o texto, e descarado, valores dos devotos de Yahvé. Se o devoto de Yahvé trouxesse uma ovelha, né, uma coisa qualquer para Yahvé, eles corriam lá com um garfo e faca, cortar os pedaços na frente da própria pessoa que fazia a oferta. Assim, consta lá no texto, você procurar que você vai ver. Assim, os sacerdotes se atiravam sem pudor sobre as ofertas, sem esperar sequer a conclusão do ritual de sacrifício. E ainda, disputavam entre si os melhores pedaços, às vistas das ovelhas robô, né? Que estivessem fazendo a oferta. Isso consta lá em 1 Samuel, capítulo 2, versículos 12, 21. De 12 ao 21. Diante do quadro aterrador acima indicado, o Senhor Yahvé houvera permitido que o santuário saísse de Siló. Ou melhor, o Senhor permitira que saísse de Siló aquilo que era a essência do santuário e que deveria ser santificado, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, que em outra oportunidade nós vamos falar sobre ela. Ela é o símbolo da sociedade ideal, perseguida, cuja a concretização Jesus vem perseguindo e vai se realizar mais à frente. A Arca da Aliança é um símbolo. Pois esta foi levada pelos próprios israelitas para o campo de batalha, onde esses lutariam contra os filisteus. Os israelitas supunham que a presença da arca ali no campo de batalha faria Yahvé ajudá-los a ganhar a batalha. Ele carregava consigo a lembrança das conquistas que foram feitas por Josué no início, né? E eles lembravam da arca, né? Que era o símbolo marcado de Moisés. Mas o quadro mudou completamente. Ali só tinha ladrão, Elias, sua quadrilha de filhos. Mas os israelitas perderam a guerra, foram massacrados e a Arca da Aliança foi conquistada pelos filisteus e levada para o país dos filisteus, para a Filistéia. Jeremias comparou Jerusalém e seu templo edifício com Siló e o santuário. De um lado, Jerusalém e o templo edifício de Jerusalém. E do outro lado, ele comparou com Siló e o santuário móvel que estava em Siló. Desse modo, ele amaldiçoou e profetizou que o templo edifício de Jerusalém seria destruído, assim como fora feito outrora com a arca, que se encontrava no santuário situado em Siló. Jeremias profetizou ainda que assim como a arca da aliança fora retirada de Siló e levada para o país dos conquistadores, os filisteus, todos os utensílios de valor encontrados no templo edifício de Jerusalém seriam levados para a Babilônia. Confira isso lá em Jeremias 4, 5 em diante, capítulo 6 também. Confira, também Isaías falava isso, Isaías 21, 8, 10,
em 25, 8, 11. Então, posto que, assim como os israelitas perderam para os filisteus, perderiam também para os caldeus, né? Veio lá Nabucodonosor com suas tropas e conquistou e levou a nata pobre da população e levou ela para a Babilônia. Então, a maldição e a profecia feita por Jeremias seriam cumpridas, estando ele ainda vivo, né? Isso lá no século VII a.C., né? em torno de 600, de 586, se não me engano, antes de Cristo. Confirma isso lá em Jeremias 39:S. Mas os teólogos e sacerdotes teimaram, os teólogos e sacerdotes, nojentos e ambiciosos, hebreus, teimaram em reconstruir o covil de ladrões, ou seja, o Templo de Jerusalém, a título de dedicá-lo falsamente ao Senhor Yahvé. Confira lá em Esdras 1, 5, 6. Eles iniciaram freneticamente, pelo texto lá você vê, a reconstrução do templo-edifício de Jerusalém, logo que regressaram a Jerusalém, regressaram da Babilônia, né? Quando o Império Persa assumiu a liderança e conquistou Babilônia. Então, após passarem cerca de 48 anos no cativeiro de Babilônia, eles voltaram com esse frenesi de reconstruir o templo edifício, né? É o Banco Central, na realidade, eles estão ali fazendo um centro de arrecadação de dinheiro, a título de manutenção do sacerdote, do templo e tudo, e também funcionar como Banco Central do governo. Então, eles regressaram de Babilônia, onde Nabucodonosor os houvera exilado, né? Confira lá em 2 Coríntios, 36, 17 e 21. Crônicas, 36, 17 e 21. Então, aqui nós vamos encerrar essa palestra. Eu vou dar, para não se estender muito, e vou dar sequência posteriormente, possivelmente amanhã, né, sobre esse tema. Vou focalizar mais agora. Até agora eu mostrei que, sobretudo, Jeremias amaldiçoou o templo, esse templo nojento de Jerusalém, aquela podridão, seus sacerdotes nojentos, ambiciosos, ladrões, né? Os ladrões que administravam esse covil de ladrões. E acabou acontecendo, né? E na próxima palestra nós vamos focalizar Jesus fazendo algo semelhante. Amaldiçoou o templo-edifício de Jerusalém, que havia sido reconstruído para aqueles malditos sacerdotes que voltaram de Babilônia, do cativeiro, já com aquele frenesi de construir esse covil de ladrões. E Jesus amaldiçoou e sua profecia aconteceu, né? Ele foi destruído. E alertando aqui que na iminente volta de Jesus, esse monte de catedrais que esse picareta da fé vem construindo por aí, né, serão destruídos. Serão destruídos com o agravamento dessa crise econômica, quando chegar no caos total, vai servir de moradia, com favela, essas coisas todas. Então tá. Então,
Eu estou encerrando aqui essa palestra e agradeço aí a atenção de vocês e, como sempre, eu peço justiça e paz para todos nós.